Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar para vocês que é um desafio estar aqui essa manhã e para estar ministrando a palavra de Deus diante das diversidades, diante de percas irreparáveis que nossa comunidade tem vivido, de notícias ruins que tem cada dia aproximado mais das nossas vidas. E eu quero falar para vocês que o que eu vou transmitir hoje da palavra do Senhor é aquilo que Ele ministrou no meu coração em relação ao que nós temos vivido. Nessa semana nós fizemos o sepultamento do nosso irmão diácono, Carlos Emídio, pai do nosso irmão pastor João, a família do pastor João. Foi um momento muito difícil, muito triste. Nós recebemos notícia agora que o nosso irmão presbítero Geraldo acabou de ser entubado também, ele está em estado grave. Então a gente começa a viver esses momentos difíceis. E hoje de manhã, quando eu recebi a Edma lá em casa, por volta de 5 horas da manhã, nós estávamos orando, e eu comecei a pedir ao Senhor que tivesse misericórdia, e o Senhor falou para mim algo. Ele falou assim: eu não vejo a morte como vocês veem. Vocês veem a morte como algo que separa. Eu não vejo a morte como separação. Eu vejo a morte como aproximação. Então, mas a gente não foi feito, nós não fomos feitos para esse momento. Porque sentimos falta sim, sentimos momentos difíceis sim. E eu falei: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou ministrar? Nesse domingo de manhã, e à noite eu vou estar ministrando louvor ainda. E ele falou algo para mim, algo muito forte que eu quero compartilhar com vocês. E o tema dessa mensagem seria então: o que rouba, ou o que tira, o que rouba a sua alegria. Olha o tema que Deus quer ministrar nos nossos corações: o que rouba sua alegria. Aí você posso ficar alegre no momento desse? Eu posso estar alegre nessa situação? E o Espírito de Deus começou a falar no meu coração sobre esse tema que nós vamos estar ministrando aqui essa manhã. Então abra sua Bíblia lá em Filipenses 4, versículo 4. Vamos entender o que o Espírito de Deus está ministrando nos nossos corações. E aqui ele vai falar algo muito forte. E eu sei que ele vai tocar e ele vai ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então diz lá a palavra do Senhor em Filipenses 4, 4. Eu estou um pouco sem retorno. Alegrai-vos sempre. Não é alegria em qualquer momento, é sempre. Olha o que ele fala mais: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele reforça isso: outra vez digo, alegrai-vos. Aí você pode se perguntar, e eu posso fazer algumas perguntas que você nem precisa me responder, mas você pode fazer uma autoanálise. Eu poderia fazer para você a seguinte pergunta: você é uma pessoa alegre? As pessoas que estão à sua volta, elas veem você como uma pessoa alegre? Mesmo diante das adversidades, você se mostra alegria? Quando nós lemos esse texto, presta atenção, porque o Espírito de Deus quer ministrar no seu coração. Paulo não escreveu esse texto, ou não escreveu essa carta quando ele estava no hotel 5 estrelas em Roma. Paulo não estava em um hotel 5 estrelas em Roma. Pelo contrário, Paulo estava numa prisão. Paulo estava algemado. Paulo estava no corredor da morte. Paulo estava a ponto de ser colocada a espada sobre o seu pescoço. Ele estava para receber a sentença de morte. E ele então traz essa palavra: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo quer nos ensinar algumas verdades sobre este texto. E isso o Espírito Santo ministrou no meu coração e vai ministrar no seu coração também. A alegria do cristão não é uma opção. A alegria do cristão então é uma ordem. A alegria do cristão também é um mandamento.
E esse mandamento que Deus expressa é porque nós temos em nós o evangelho das boas novas da salvação. Nós temos o Espírito Santo que nos consola e que nos assiste em nossas fraquezas. Nós temos o Espírito da verdade, aquele que habita em nós, cujo fruto dele é o quê? Alegria. O Espírito Santo está em nós, e eis que eu vos enviarei o Consolador, e vocês não ficarão órfãos, e Ele vai trazer alegria para você em tempos de dificuldade. Ele vai te consolar, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te pega pela mão, Ele é aquele que te levanta, e Ele habita em você, e está em você para todo sempre. Então essa é a nossa convicção. Nós temos o Espírito Santo que mora em nós, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, Ele está em nós. E eu te faço a pergunta: você tem problemas ou só eu tenho problemas? Você passa por um momento de crise ou só eu passo por um momento de crise? Você passa por um momento onde a grana fica curta na sua casa, ou só lá em casa às vezes acontece isso? Não, a Bíblia fala que em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, em tudo passamos momentos de desânimo, de abatimento. Mas quando Paulo estava dizendo essa palavra aqui, é porque ele estava falando algo. Quando Paulo diz, alegrai-vos sempre, ele quer dizer que a alegria do cristão é além de ser imperativa, é também além das circunstâncias. Além de ser ordem, a alegria do cristão também é além da circunstância, porque está feliz que tudo vai bem, ou está alegre quando tudo vai bem. Até o ateu, aquele que não acredita em Deus, consegue. Mas nós que somos cristãos, a alegria do cristão não é então um sentimento, não é uma emoção. A alegria do cristão não é a presença ou a ausência de coisas boas, ou a presença de coisas boas. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus Cristo. Ela é a alegria nossa. O que está acontecendo com muitos cristãos é que nós passamos por dificuldade e eles não conseguem desfrutar desta alegria. Eu lembro um episódio que aconteceu com Davi. Isso me remete lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Davi chega numa cidade chamada Ziclac. Chegando nessa cidade chamada Ziclac, ele estava em outro lugar. Quando chega na cidade, a cidade tinha sido destruída. As famílias tinham sido levadas cativeiros. E Davi ali, quando entra naquela cidade queimada, os amalequitas tinham levado embora os filhos, as filhas, as mulheres, tudo que ele possuía era cativeiro. Davi viu aquela cena, e Davi então se prostra e começa a chorar. O choro de Davi fala que ele chorou tanto que nem tinha mais força para chorar, a ponto que os companheiros de Davi olhou para ele e falou assim: vamos pegar esse caboclo e vamos apedrejá-lo. Vamos pegar ele e vamos apedrejá-lo. E Davi então, ele fala: Senhor, aonde me vem o socorro? Ele começa a clamar ao Senhor: porventura eu vou ficar aqui prostrado? Eu vou ficar aqui prostrado, Senhor? O que eu tenho que fazer? E Deus fala: levanta, Davi. E Deus hoje está falando para nós: levanta! Levanta! Eu não perdi o controle de nada. Eu estou no controle de todas as coisas, e em meio às dificuldades também. Deus fala: vai. Deus reanima Davi. Deus fala para ele: vai.
Você vai, persegue agora. E ele pergunta: Senhor, eu vou perseguir o bando, eu vou alcançá-lo. E Deus sabe o que nós estamos passando. E ele fala: Senhor, eu vou ficar aqui prostrado, levando goleada do inimigo. Eu vou aceitar essa derrota, Senhor, ou eu vou reagir. E Deus responde para Davi: Davi, persiga os inimigos. Tudo aquilo que ele roubou de vocês, ele terá que devolver. Sabe, amado, se o inimigo está tentando roubar a nossa alegria, ele não vai poder pegar, porque o Senhor vai trazer de volta, em nome do Senhor Jesus. Então ele não vai colocar isso na nossa vida, porque a nossa alegria é Jesus, é uma pessoa. E nós não vamos deixar o inimigo arrancar isso de nós, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus que traz de volta, é um Deus de restituição. Ele trará de volta a paz na sua casa, Ele trará de volta a alegria para a sua vida, Ele trará de volta a paz interior que você precisa, porque Ele é um Deus de restituição, e tudo aquilo que lhe foi tirado, o Senhor lhe trará de volta. Eu posso ouvir um amém? Então receba essa manhã, receba de volta tudo e rejeite tudo aquilo que está roubando a tua alegria. Paulo, então, ao escrever a carta de Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, ele vai mostrar os ladrões, o que rouba as nossas alegrias. Em cada capítulo, ele vai identificar um inimigo. E o primeiro inimigo que Paulo aponta aqui, está lá no capítulo 1, versículo 12. Fala: as coisas que aconteceram comigo. Olha o que diz lá: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então a primeira coisa que tenta roubar a nossa alegria são as circunstâncias da vida, os problemas da vida. É o primeiro ladrão que vem para tentar roubar a nossa alegria. As coisas acontecem conosco, querendo ou não. Acontece de súbito, vem sem explicação. E se nós não tomarmos cuidado, elas levarão embora o quê? A nossa alegria. Então ele está falando aqui: olha, as circunstâncias virão. E nós temos que perguntar para Paulo. Ele fala: olha, o que antes tem acontecido comigo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Não é para mim ficar estagnado, não é para eu ficar parado, não é para eu ficar lamentando, não é para eu ficar tristonho, lançado num canto. E nós temos que olhar para Paulo. Imagine agora que você está aqui juntamente com Paulo, e eu vou fazer uma pergunta para Paulo que está aqui. Eu ia falar para Paulo: Paulo, o que é que contribui para o progresso do Evangelho? O que não tirou a sua alegria, mas contribuiu para o progresso do Evangelho? E eu tenho certeza, se Paulo estivesse aqui conosco, ele ia falar assim: olha, eu vou fazer um resumão para vocês. Eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, fui preso e açoitado em Filipos, fui escorraçado em Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, enfrentei náufrago em Roma, náufrago para Roma, fui picado por cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado,
E eu quero que vocês saibam que essas coisas que me aconteceu no resumão contribuíram para o progresso do Evangelho. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse homem crê. Escuta o que eu estou falando. Esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Esse homem crê que Deus tem o controle de todas as coisas e que sempre a vontade de Deus é soberana. Esse homem crê que depois de 2 anos de Paulo preso em algemas, algo poderia acontecer. E foi de fato o que aconteceu, porque 2 anos de Paulo preso, toda guarda pretoriana estava evangelizada. Sabe o que isso quer dizer? Toda guarda de elite do imperador, toda guarda que exercia influência no império, conhecia o poder do evangelho libertador e salvador de Cristo Jesus. Se Paulo estivesse solto, não teria como evangelizar esse tipo de gente. Os membros então do palácio, todos os membros do palácio, estavam agora evangelizados. É tão interessante que Paulo, então ele escreve essa carta, que ele estava em Roma, e no capítulo 4, é tão interessante, do mesmo texto de Filipenses 4, a partir do versículo 21, Paulo vai dizer algo da seguinte forma: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos, ele estava preso, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, e ele continua: todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. Entende o que Paulo está falando aqui? Agora os santos vos saúdam, especialmente da casa de César, do imperador. Nero era o imperador daquela época, e Nero não sabia que tinha colocado dentro do palácio o maior evangelista e missionário da época. Quando você pensa, escreve isso no seu coração, quando você pensa que as circunstâncias, e quando você olha para as circunstâncias da sua vida, e quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, entenda algo: é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Quando você olha para as circunstâncias da vida, sob perspectiva da providência de Deus, não dá para perder a alegria, mas nós temos que confiar no Senhor, porque Ele tem sido o nosso sustento. O segundo ladrão, que então aqui Paulo vai falar para nós, que o primeiro é a circunstância da vida, mas o segundo ladrão, está lá no capítulo 2, do versículo 3 a 5. Ele vai falar algo desse ladrão. Ele fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E continua: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada o qual o que é dos outros. E ele continua no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também
em Cristo Jesus. Então Paulo aqui está falando, o que pode roubar a nossa alegria, o segundo ladrão, são pessoas. São gente. Nós sofremos mais por causa de gente do que por coisas. As pessoas que nos fazem chorar, mais do que circunstâncias. Porque pessoas nos decepcionam. E nós também decepcionamos pessoas. Elas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos ela. Por isso, é impossível ter um casamento saudável. É impossível ter uma igreja saudável. É impossível ter um relacionamento de amizade saudável sem o exercício do perdão. Nós erramos com os outros. Eu vou errar com você e você vai errar comigo. Eu vou falhar com você e você vai falhar comigo. Mas o que vai sustentar o nosso relacionamento, ou relacionamento com o outro, ou relacionamento com a igreja, ou relacionamento no casamento, ou relacionamento em qual a esfera que estiver, chama-se perdão. O perdão é vital, mas o perdão não é fácil, mas o perdão é necessário. Jesus disse o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar. Você não pode orar, porque a sua oração não vai valer nada. Se você não perdoar, você nem pode trazer a oferta no altar. Se você não perdoar, não tem como você nem sequer adorar a Deus. Porque se você não perdoa, também você não pode ser perdoado. Então, quando você guarda mágoa no seu coração, é tão impressionante. Você então quer aquela pessoa longe de você, ou às vezes aquela pessoa para você morreu. Mas é uma coisa impressionante. Você guardou mágoa no seu coração, e você não quer mais conviver com aquela pessoa. Mas interessante, sabe o que acontece? Você vai dormir com aquela pessoa está dormindo na sua cama. Você não esquece daquela pessoa. Você guardou. Você toma café com aquela pessoa. Você vai trabalhar com aquela pessoa, a pessoa que você mais quer longe, mas ela está lá com você 24 horas por dia, porque você não liberou aquela pessoa. Ela fica na sua cabeça te torturando, e você não gostaria de conviver com ela mais, mas ela está lá. A única maneira de você ser livre é perdoar. O perdão é maior que o ódio. Não é fácil. Perdoar é lembrar, sim, não é ter amnésia. É perdoar sem sentir dor, é limpar a alma, é liberar a pessoa. Eu lembro da parábola do juiz, onde o servo foi lá para pedir perdão por uma dívida, e se você for calcular aquela dívida daquele servo, era uma dívida impagável, não tinha como pagar. E aquele juiz então perdoa a dívida, mas o servo, que era para pagar uma dívida simples, trabalho de um dia, ele não perdoa. Sabe, amado, a nossa dívida impagável, ela foi perdoada. Deus então perdoou as nossas dívidas, e nós temos que perdoar aqueles que estão perto de nós.
perdoamos porque Deus em Cristo Jesus nos perdoou. É tão interessante que a Bíblia fala dos seus pecados. Eu não me lembrarei mais. Não é porque Deus tem amnésia. Não é porque Deus vai esquecer do que você fez, não. Quando Ele fala dos seus pecados, eu não me lembrarei mais, é porque Deus não vai jogar na nossa cara mais que nós erramos. Ele não vai falar assim para você, tá vendo? Você fez aquilo. Não. E assim também nós temos que fazer com os nossos irmãos. Quando alguém pecar contra você, não é que você vai esquecer, mas você não vai mais lembrar disso para o irmão perdoado. Eu posso ouvir um amém? Amém ou não? Esquecer aqui então não fala de amnésia, mas de não jogar mais na cara. Amém? Primeiro ladrão, qual é? Que rouba a nossa alegria? As circunstâncias. O segundo ladrão que tenta roubar a nossa alegria são as pessoas. E o terceiro ladrão que tenta roubar a nossa alegria está lá no capítulo 3, versículo 19 de Filipenses. A preocupação com o dinheiro, a preocupação com o amanhã, a ansiedade com o amanhã, a preocupação com o dia próximo. É tão interessante que fala lá no capítulo, verso 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o terceiro inimigo que tenta roubar a nossa alegria é a preocupação com o dinheiro. Alguém aqui já discutiu com alguém por causa de dinheiro? É impressionante, não é? O marido discute com a mulher por causa de dinheiro. O relacionamento vai muito bem quando tudo vai bem, mas quando o dinheiro começa a faltar, observa, as coisas começam a tomar outro rumo. As coisas parecem que não, eu te amo, mas a gente não vive só pelo amor. Só o amor não basta. Se não tiver o din-din, não vai bem, né? Aí nós vamos mostrando, vai mostrando aqui que as pessoas que têm tempo, muitas pessoas agora querem correr atrás do dinheiro, com dinheiro, atrás do dinheiro, e não tem mais tempo para ninguém. Não tem tempo mais para pessoas, mas tem tempo apenas para as coisas terrenas. Gente que não tem tempo para nada, gente que não tem tempo para ninguém, e gente que não tem tempo nem mesmo para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Aqui ele está dizendo então, são pessoas que se preocupam em ter, em conquistar, em nome disso, vão sacrificando tudo, sacrificam família, sacrificam pessoas, sacrificam relacionamentos, sacrificam em prol de ter, se preocupa com as coisas terrenas, e Deus deles, diz a palavra aqui então, que o Deus deles é o próprio ventre, ou seja, o Deus dele é a sua conquista. Eu tenho que conquistar, possuir. O luxo de ontem torna-se necessidade de hoje. O que era luxo antes, agora é necessidade. E nós temos que ter então esse cuidado com o consumismo. Sabe o que é consumismo? Vou trazer um conceito para você agora. O que é consumismo? Consumismo é o que você compra, que não precisa.
com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. Vou repetir, o que é consumismo? Consumismo é o que você compra o que não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque as pessoas que conhecem você sabem, mas as que não podem ser impressionadas por você. Uma vez eu estava fazendo uma terapia, e um terapeuta chegou e me falou assim: você sabia que em Goiânia o povo é apaixonado por carro? Eu falei: observa os carros de Goiânia, não tem carro quase velho. Eu falei: depois eu comecei a observar, falei: realmente. Ele falou: sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque já que eu não posso mostrar a minha casa, eu mostro o meu carro. Às vezes a minha casa está caindo um pedaço, não tem nem dinheiro para comprar comida, mas eu mostro o carro que eu tenho. Então eu impressiono as pessoas que estão à minha volta. Isso é o consumismo. Isso é parte do consumismo. E nós temos que ter então cuidado com isso. E tem pessoas que só se alegram quando compram. Então a alegria dela está no comprar, no gastar. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Sua alegria não deve estar baseada neste mundo. Posso ouvir um amém? No versículo 20, lá fala que a nossa pátria está nos céus. Daqui nós não levaremos nada. Se colocarmos então nosso coração no dinheiro, nunca seremos felizes. Entenda nesta manhã, só Jesus é capaz de preencher e de satisfazer o vazio da alma do ser humano. Só Jesus traz sentido para as nossas vidas. E ponto final. Não existe outra coisa. O quarto inimigo que tenta roubar a nossa alegria. Esse é forte. E agora o apóstolo Paulo vai falar para nós lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ver? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? O quarto ladrão que tenta roubar a nossa alegria chama-se ansiedade. É coisinha forte. A ansiedade já se tornou o mal destes séculos. Todos nós aqui somos ansiosos. Todos nós aqui passamos por um momento de ansiedade. A palavra ansiedade significa puxar na direção oposta, até estrangular ou sufocar. É você ter uma corda amarrada no pescoço, e aquela corda está indo naquela direção, e você tem que ir naquela direção, mas a ansiedade te leva para outra direção, e quanto mais ansioso você é, mais sufocante você fica, ou mais sufocado. A ansiedade te leva para o extremo de estrangular-se, de colocar a pessoa sem paz. E Jesus deixa isso claro, que a ansiedade ela é inútil. Por mais ansiosos que sejamos, não podemos acrescentar nada na nossa vida. Pelo contrário, a ansiedade vai atirar. Ela tira a sua paz do presente. Ela te tira do sossego do presente.
e te rouba a alegria do futuro. Tem pessoas que não vivem, tem pessoas que só vivem preocupadas com o amanhã, só preocupadas com o amanhã. E esse amanhã, irmão, presta atenção, nunca chega. Você já parou para pensar? O amanhã nunca vai chegar. Então as pessoas sempre vão estragar o presente. Deus te deu o presente. Não é à toa que chama-se presente. E o presente chama-se hoje. Fala para o seu irmão, então, viva o seu presente. Ele chama hoje. Amém? Sabe, amados, a 70% das coisas que nos deixam ansiosos, isso é uma pesquisa, 70% das coisas que nos deixam ansiosos, nunca vai acontecer. Nunca. Não vai acontecer. 70%. Então nós estamos sofrendo inutilmente. E se acontecer, meu irmão, os outros 30% que pode acontecer, nós estamos sofrendo duas vezes. Estamos sofrendo antes e vamos sofrer durante quando acontecer. Então isso é sofrer inutilmente também. Temos que sofrer no momento. Amém? A ansiedade então é sinônimo de incredulidade. Olha para mim. Tem pessoas que já começam a sofrer antes. Já começa a ter ansiedade antes. Então está falando, Jesus disse claramente aos gentios: vocês acontece isso porque vocês não conhecem a Deus. Vocês não sabem quem é Deus. Mas aqueles que me conhecem, aqueles que creem que eu sou Deus, eles não preocupam com o dia da manhã. Porque eu cuido do dia da manhã deles. Eu que trago alimento. Eu que trago a provisão. Eu falo para vocês que nenhum fio das vossas cabeças vão se perder. Sou eu que sei todas as coisas. Eu tenho controle de todas as coisas. Então a ansiedade é sinônimo de incredulidade. Mas ele diz claramente: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós, por que vocês estão ansiosos? Então ele está falando, por que vocês andam duvidando? Se Deus é poderoso suficiente para cuidar de nós, se Deus é aquele que sabe de todas as coisas, por que nós estamos com ansiedade? E Paulo aqui então traz o remédio para essa ansiedade. Versículo 6, lá. 3 coisas aqui. Primeiro, oração. A oração aqui quer dizer no grego, estava pesquisando, no grego quer dizer adoração. Adoração. Paulo está falando aqui que o remédio para a nossa ansiedade é adorar a Deus. Segundo, suplicar a Deus. Terceiro, dar graças a Deus. Olha o que Paulo está dizendo: adorar a Deus pelo que Ele é. Traga no seu coração: Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Haja o que houver, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Eu posso estar achando que as coisas não estão do jeito que eu queria, mas Deus está no controle disso também. E nada vai se perder. Nada foge do controle de Deus. Nem a morte. Porque a morte para nós não é o fim. A morte para nós é um até logo, até breve. Logo nos encontraremos novamente. Logo estaremos juntos novamente. Entende? Por isso Deus tem prazer na morte dos santos. Deus tem prazer na morte dos justos. Porque Ele sabe que não é perdição. É um retorno para casa. É uma volta para casa. E por isso que nós, como cristãos, temos que nos consolar nisso. Temos que saber isso. E temos que viver o hoje.
Vamos amar mais hoje. Vamos servir mais hoje. Vamos estar mais juntos hoje. Vamos fazer hoje. Porque ninguém conhece o amanhã. Ninguém sabe do amanhã. Então perdoe hoje, ame hoje, dedique-se hoje. As pessoas que estão aqui hoje, ame essas pessoas. Se dedique a essas pessoas. Sabe por quê? Porque semana que vem, quem sabe que nem eu estou aqui mais. Está entendendo? Mas Deus sabe. Deus sabe. Preste atenção que Deus está falando para nós hoje. Então é necessário vocês adorar. Adore, independente de qualquer coisa. Suplique sim, clame a Deus sim, dê graças. Adorar então, adorar a Deus é pelo que Ele é, e dar graças é pelo que Ele faz. Faça oração, adore a Deus. Eu quero te adorar a Deus porque eu sei que o Senhor é soberano. Eu quero te adorar porque o Senhor não perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle do meu barco, não perdeu a direção da minha vida. Eu quero te adorar porque o Senhor conhece todas as coisas. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? E Deus falou para mim. Isaías também tinha essa preocupação. Quem era o seu Deus? Lá em Isaías 40, se você ler depois lá o texto, eu não vou explanar o texto, mas Deus vai respondendo para Isaías: Isaías, o universo, para os olhos do homem, é infinito. Deus fala: infinito sou eu, Isaías, porque o universo, que para os olhos do homem é infinito, eu meço o universo com as palmas da minha mão. Isaías, você pode expressar a grandeza, a minha grandeza. O universo que é infinito, eu meço com as palmas da minha mão. Isaías, você pode expressar a minha grandeza, esse oceano de águas. Eu tenho um controle dele. Eu boto o limite das ondas. Isaías, você sabe a minha grandeza? Esses grãos de areia aqui, ó. Eu sei a quantidade deles, um por um, cada grão, eu sei. Isaías, você sabe a minha grandeza? Sabe as estrelas do céu? Eu conheço cada uma delas pelo seu nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, em quem nós temos crido, em quem nós temos pregado, em quem nós temos vivido. Por isso que a nossa alegria não é de circunstância, não está baseado no que as pessoas falam, não está baseado nos problemas. A nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Jesus, e Ele está em nós. E Paulo sabia disso muito bem. Por isso ele vai fechando a carta de Filipenses, e ele vai dizendo no capítulo 4, versículo 13. Mas vamos ler no versículo 10 primeiro. Alegrai-vos sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele diz então bem forte no versículo 13: tudo posso naquele
que me fortalece. O seu nome é Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Aplauda Ele! Aplauda Ele! Então eu te faço a pergunta: o que tem roubado a sua alegria? O que tem roubado a sua alegria? As coisas, as circunstâncias que nós temos vivido, as pessoas, a preocupação com o dinheiro ou a ansiedade? Crendo que a nossa fonte nunca para de jorrar.